E o que é riqueza? Pessoas com muito dinheiro podem ser pobres. Conhecem alguém assim? São pobres mentalmente, emocionalmente, não têm bons laços com os filhos. Ser realmente pobre é o oposto da riqueza. Riqueza, se for definir, é extrair o máximo de alegria de qualquer experiência. Isso é ser rico. Se tens muito dinheiro, mas não sentes alegria, não és rico, só tens dinheiro. A maioria sabe que dinheiro não muda a vida. Dizem, se não é feliz com dinheiro, não sabe comprar. Não é bem assim, mas ajuda. Mas a verdade é que quero que você seja rico agora, independentemente dos números. Sou um de vocês. Alguns, iniciando a jornada, podem ver onde estou agora e pensar, meu Deus, mas lembrem-se, tive a sorte de me aproximar de grandes influenciadores e cheguei lá por minhas habilidades. Consegui ajudá-los em outras áreas da vida, como seus relacionamentos, felicidade, alegria, seu corpo ou a transformar algo em seus negócios. E assim, no início da minha vida, eu me aproximei de alguns multibilionários. Mas não apenas multibilionários, pois muitos que conheci ao escrever Money Master the Game não desfrutam da vida. Alguns deles são extremamente avarentos. Não são verdadeiramente ricos, apenas possuem muito dinheiro. Conheço um em particular que se tornou meu amigo. No início, ele gritava com a esposa e o filho por terem gasto $2.500 numa joia, sendo ele um multibilionário. E ele, voamos para a Índia, eu voei para a Índia. E na época eu não tinha avião próprio, mas fretava, pois isso afetava demais minha qualidade de vida. Ele tem um Gulfstream e optou por voar comercialmente. E eu disse, qual é o seu problema? E a propósito, essa pessoa tinha uns 70 anos, então não dava tempo para economizar, certo? Ele poderia gastar o inimaginável e nunca esgotar sua riqueza. Mas há quem não supere a escassez, mesmo com muito dinheiro. Então, neste primeiro dia, é crucial abordar a parte psicológica, tal como nos negócios, certo? Para iniciar um negócio, amo começar com otimização, pois adoro isso, transforma qualquer negócio. Quem já fez Business Mastery, otimizou e expandiu seus negócios, faça um barulho. Porém, nada funciona sem antes mudar sua psicologia, certo? Porque essa é sempre a barreira. E cada um de nós nesta sala tem um ponto de ajuste financeiro, um ponto de ajuste de riqueza. Esse ponto de ajuste é tipo o peso corporal. As pessoas têm sua meta e onde vivem. E podem almejar, mas sempre voltam ao ponto. E a meta desta semana pode ser você expandir seu ponto de ajuste não para ter mais dinheiro. Primeiro, expandir seu ponto de ajuste no prazer. Se pensa que mais dinheiro resolve, engana-se. Quantos hoje ganham bem mais que há 10 anos e têm muito mais estresse na vida? Curioso, vejam, certo? As pessoas pensam, mais dinheiro, menos estresse. Até bobagens que só podemos falar aqui, pois fora deste contexto diriam problemas de primeiro mundo e estariam certas. Mas ter várias casas se torna mais um trabalho, não é verdade? Você tem muitas pessoas, equipes em locais diferentes, alguém com problemas, alguém doente e alguém em conflito na organização. Quem me compreende? É mais um negócio para se administrar, correto? Agora não estou reclamando de forma alguma, mas isso não desaparece porque você tem dinheiro. Isso desaparece a escassez por você ter mudado sua psicologia. A escassez some quando você encontra riqueza e alegria, mesmo nas coisas que antes te irritavam ou assustavam. É onde a riqueza se manifesta, aos 30, 35 ou 40. Você pensa que sabe onde está ou atingiu certa idade, mas a maioria aqui nem imagina que se tem menos de... Quantos aqui têm menos de 40 anos, devo perguntar? Sim. Quantos têm 40 anos ou mais? Vejamos o público. Os anos de maiores ganhos da sua vida, dos 40 em diante, anularão todo o resto se você aplicar o que aprendemos para expandir seu negócio e investir. O crescimento é inacreditável, mas é preciso estar com as pessoas certas, elevar seu ponto de ajuste se quiser. Aliás, o alvo não é a maior fortuna, mas a maior alegria com o menor dinheiro essencial. Mas o que te dá mais alegria é isso. Não compete com outros, mas sim descobre o que te satisfaz. Mas o que importa é que naquela época, lembro-me de ir ao Peter, e ele me convidou para ir ao seu iate. Nós estávamos indo para o Nordeste, passando por todas as ilhas. Todos eram da indústria cinematográfica. E eu nunca esquecerei que, em um dado momento, uns caras conversavam sobre Peter e comentavam. Ele faturou 25 milhões naquele filme. Um ano. Era para 5 anos, mas só ouvi um ano. 25 milhões de dólares. Era o máximo que se tinha ganhado num filme como diretor executivo ou produtor.
E eu me lembro de pensar, eu trabalho 20 horas por dia, nunca menos de 18. Trabalho 6, 7 dias por semana, amo o que faço, jamais farei 25 milhões em um ano. Hoje ganho 20 milhões de dólares dormindo por ano. Isso não inclui minhas atividades ativas. Só digo que parecia impossível. Lembro-me de me sentir deprimido. Eu nunca serei assim. Não sou um deles. Jamais alcançarei esse patamar. E embarquei nessa reflexão, pois ao se comparar, você rouba sua alegria. Anote. Você nunca é justo na comparação. A questão é que eu não tinha notado que Peter era 18 anos mais velho que eu. Adicionalmente, ele selecionou um setor que se revelou muito mais vantajoso do que o meu próprio. Meu negócio tinha margens de 8% a 10%, tipo um restaurante. Cometa um erro ou nenhum, a economia muda e você fica de cabeça para baixo. Não compreendia a importância da margem, nem como otimizar um negócio, nem que o meu pudesse ter tal tamanho ou escopo. Mas aprendi a fazer isso no meu negócio antes de ir para outros 10, como muitos amigos e pessoas ao meu redor fizeram. Elas diziam, você não maximizou este negócio. Eu respondia, confie, faço mais que qualquer um nesta área. Ainda assim, não o maximizou. O ponto é, não se julgue pelo que você é hoje. É um julgamento injusto. Há outras coisas. Está feliz no seu relacionamento? Seu corpo é saudável? Você tem o dinheiro? A maioria leu Life Force? Curioso. Se não o fizeram, espero que leiam e apliquem. Abordaremos alguns princípios esta semana, pois comecei o livro com uma citação. A citação era, uma pessoa saudável tem milhões de sonhos. Uma pessoa saudável tem milhões de sonhos. Tem apenas um, todo o resto desaparece. Então, nem sempre comparamos de forma justa. Quero que saibam que onde vocês estão não é o que importa. Quero que saibam que o destino é o que importa e as ferramentas estão aqui. No início, alguns podem se sentir sobrecarregados por termos desconhecidos. Mesmo como investidor experiente, pode haver termos de traders que desconheça. Não se incomode com isso. Não são mais espertos que você, tal como médicos, como advogados. Eles têm certas palavras que lhes dão poder, as palavras que eles usam. Agora, todos utilizam palavras, e estas pessoas também. Quando aprendi a pilotar um helicóptero, lembro-me que era como tentar ouvir. O som era tão alto e a voz do homem na torre falhava. Eu não tinha ideia do que ele disse, mesmo que eu entendesse. Mas depois de um tempo você aprende, especialmente após uns 5 dias de imersão aqui. As coisas vão começar a fazer sentido, tal como se eu o atirasse para a Itália sem lhe dar aulas de línguas e dissesse, vou buscá-lo daqui a 90 dias. Sem professor, você safa-se porque está em imersão. E o mesmo acontece. Com o tempo, percebe que só há alguns padrões, certo? A torre tem coisas limitadas a dizer, mesmo que ouça só uma parte e entende o ritmo. E será o que acontecerá com suas finanças na próxima década se agir bem? E a minha década passou de tentar descobrir o plano financeiro para ter 2 milhões em rendimento enquanto durmo. Isso cobriria meu estilo de vida, pois não possuía uma casa de 50 milhões nem um jato executivo. Eu fretava aviões. E assim de lá, isso se expandiu para uns 20 milhões anuais, enquanto estou dormindo. Nos meus melhores anos, cheguei a ganhar mais de 100 milhões, e nos próximos 3 ganharei o mesmo. Então, não havia muitos modelos como, você está no negócio de filmes. Existem poucos com muitos bens construídos nessa área. Mas tive que ver, tive que encontrar o meu caminho. O que funcionou foi sair da zona de conforto. Mas ainda desfrutando da vida, compreendem o equilíbrio que menciono? Esta semana ficarão desconfortáveis. Vivemos tempos interessantes. Alguns dos tempos mais desafiadores, diferentes do que a maioria viveu, mas todos viverão se chegarem aos 80. Há 4 estações. Alguns experimentam o inverno na infância, outros na meia-idade, alguns dos 40 aos 60, outros dos 60 aos 80. Mas se você viver, ninguém escapa do inverno. Mas o inverno é... Bem, se eu perguntasse qual seria o momento mais fácil e rápido, talvez não o mais descomplicado, qual é o período mais veloz para se fazer dinheiro? Quando se faz mais dinheiro em menos tempo, em que estação? É no inverno. Por quê? Porque todo mundo está com medo, e quando estão com medo, eles mudam o valor que dão às coisas. E o jeito de ganhar dinheiro não é comprando as coisas pelo que elas valem. Você vai comprar algo por menos do que realmente vale por causa da mudança psicológica, ou algo que talvez valha isso hoje, mas com a inflação vai crescer. É assim que se ganha dinheiro, construindo e vendendo um negócio com lucro. É a única forma de enriquecer financeiramente. Esta é a melhor época se você mantiver a mente e o espírito alinhados.
Se você encontrar sua coragem, fé, determinação e montar um plano excelente jogando comigo, então... Você tem grande, sabe, sofisticação, mas não tem uma ótima execução. Somos pagos só pela execução. Esta semana, haja como se fosse novidade, mesmo que já tenha vindo aqui. Eles farão o mesmo, pois o mundo é novo. Mas vivemos numa cultura hoje onde, se você não tomar cuidado, será infectado por ela onde você pensa. Lembro-me que o primeiro-ministro Tony Blair esteve aqui um ano para este programa. Alguns de vocês estavam lá quando o entrevistamos e falávamos do Brexit. E ele disse, o engraçado é que as pessoas vêm a mim e eu dou minha opinião sobre o Brexit. E elas dizem, você está errado, e não param mais. E ele dizia, bem, fui primeiro-ministro por 8 anos. Eu entendo um pouco, mas hoje, se leram sobre pilotar, pensam que podem pilotar qualquer avião. Se experimentam algo uma vez e entendem, acham que já sabem. Não é assim que funciona. O maior presente que recebi de Jim Rohn foi a repetição. Entender que a repetição é a mãe da maestria, a repetição é a mãe da habilidade. Toda habilidade vem da repetição, então você ouve uma vez, começa a entender. O que vamos partilhar não é complexo, meu trabalho é simplificar, para que seja menos complexo para você. Mas ouça várias vezes, pois a cada vez, com mais emoção e sentimento, você aplica uma nova parte. Quem já assistiu a um filme ou leu um livro que já conhecia e numa fase diferente da vida, percebeu que era uma obra totalmente distinta? Eu não lembro de ter visto isso no filme, certo? É porque você está crescendo, pois há algo novo. Então sempre me certifico de não dizer, eu sei disso. Ao fazer Dinheiro Domine o Jogo, passei 23 anos como mentor de Paul Tudor Jones, um dos 10 traders financeiros mais bem-sucedidos da história. Eu fui coach dele todos os dias por 23 anos. Ele é um gênio. Ele me dá muito mais crédito do que eu mereço, mas eu gosto. Mas eu também aprendi muito com ele. Então eu já sabia bastante antes de ir entrevistar essas pessoas. Mas fui mais que humilde, pois entrei com uma visão fresca. Por mais que eu achasse que sabia, trabalhando com os melhores, há muitas maneiras de resolver este problema e aprendi muitas distinções. Isso foi há 10 anos, em 2013, enquanto escrevia o livro. Minha situação atual versus aquela época, após usar essas ferramentas, é inimaginável. Terei um patrimônio líquido de bilhões nos próximos 36 meses ou 5 anos, se meus ativos mantiverem seu crescimento normal de 6% ou 7%. E eu nunca foquei em dinheiro, não era meu foco. Eu mudei para incluir o dinheiro como meu foco, mas eu não era alguém que dizia, eu tenho que fazer isso. E ser bilionário não vai mudar minha vida em nada, mas vai ser divertido, porque só existem 3.000 deles no planeta inteiro. Então é como um clube exclusivo, e isso é porque apliquei esses princípios. Então estou muito animado. Seu objetivo talvez não seja bilionário, e nem o meu, mas desejo que tenha a melhor qualidade de vida possível. Mas para tanto, precisamos contextualizar o dinheiro de modo que não gere estresse, mas sim uma sensação de habilidade, compreensão e otimismo, mesmo quando tudo degringolar e houver altos e baixos. Não é um caminho reto. Se pensa que é um caminho direto ao que almeja, não entende de negócios. Na natureza não há linhas retas. Se achar, foi um humano que a criou. Não é assim que as coisas crescem. Elas sobem e descem como uma ação, certo? Mas se for bem sucedida, a trajetória geral é para cima. E ao longo dos anos há um acúmulo desses efeitos. Então, o que realmente busco transmitir é, não me importa a sua condição. Primeiramente, sejamos ricos, pois se pudermos extrair o máximo de alegria de cada momento, das pequenas coisas, e não apenas das grandes. Não como o astronauta que vai à Lua, caminha nela, vive a experiência mais incrível, volta para casa, tem uma parada em Nova York, aperta a mão do presidente e então, eles pensavam que a forma de ter aventura era caminhar na Lua, e o fizeram.